pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, professor Renato Ortega, a gente vai falar sobre política hoje, tá? Bom, sem mais delongas, o que é política, qual a importância dela, o que é ser cidadão, né? De uma forma bem resumida, bem en passant, nós vamos discutir esses conceitos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a importância da política. A primeira coisa é que política, pessoal, aqui ó, como vocês vão ver, a política ela é um conceito hoje se refere à administração de um Estado, de um governo. É a arte de regular as relações entre as pessoas e o Estado, tá? Tem que tomar bastante cuidado e atenção com isso, as pessoas e o Estado. E a gente vai discutir o que é Estado também, entre o Estado e os outros estados. Então, a política, pessoal, ela não passa só entre as pessoas, mas é uma relação entre pessoas com outras pessoas, pessoas com a instituição Estado, o governo, tá? E governos com outros governos, tá? A política é resultado da necessidade de relacionar uma pessoa com outra. Toda vez que existe uma relação entre um indivíduo e outro, uma pessoa e outra, existe política. Por quê? Porque política, se a gente traduzir, se a gente tentar apertar, espremer e chegar na essência da palavra, significa interesse. A política é uma arte de interesse. O interesse a quê? A sobrevivência. Nós nos relacionamos para sobrevivermos, né? O indivíduo sozinho é mais fácil dele morrer. Quando a gente, desde os primórdios da história, né, da pré-história, desde que o Homo sapiens pisou na Terra 70 mil anos atrás, a união, tá, entre grupos e pessoas favoreceu ao quê? Ao aumento demográfico, as pessoas terem maiores chances de sobreviver. É por isso que raramente nós vemos um ser humano ou um animal andando sozinho. Mesmo entre os animais na floresta, raramente nós vemos um andando sozinho. Se tem um, provavelmente tem outro, porque em coletivo eles sobrevivem. Até os animais têm uma relação política. E nós, humanos, nos aperfeiçoamos para ter essas relações políticas, e é por isso que a nossa população, a nossa espécie animal, o Homo sapiens, ela é dominadora do mundo hoje. Porque adquirimos uma capacidade de se relacionar de forma diplomática entre um e o outro, que nos fez ser a espécie dominadora, né, do planeta Terra. Se outra espécie tivesse uma boa relação política, provavelmente ela também seria um grande rival para nós nesse momento, ou não, ou ela seria também uma parceira junto para vivermos juntos. Então, o que é política? É a relação de interesse entre um e outro indivíduo. Só que numa esfera muito mais complexa, nós conseguimos nos relacionar com outros países, tá? E quem sabe um dia nós podemos até se relacionar com um outro planeta, se a gente descobrir se tem vida lá mesmo. Então, galera, a política é resultado da necessidade de se relacionar, tá? Uma pessoa com a outra. Então, olha lá, toda relação humana, entre um humano e o outro, é essencialmente uma relação política. Na escola nós temos relações políticas entre vocês e os seus colegas de sala, entre vocês e a diretora, entre vocês e a coordenação, tá? Todos estamos estabelecendo relações políticas. Ah, professor, mas não é política porque nós não fazemos políticas, não somos políticos. Todo indivíduo é político. Não existe nenhum ser humano sem ser político, porque todos têm interesse, interesse de sobrevivência. Veja só, vou dar um exemplo. Se nós estamos numa situação de perigo, eu vou falar do caso das mulheres, principalmente. Nós estamos numa situação de perigo, uma mulher tende a encontrar outra mulher na rua, por exemplo, ela está numa rua, está tarde da noite e vê outra mulher longe. Essa garota ou essa mulher, ela tende a andar mais rápido para buscar essa mulher, para ficar mais perto da outra, porque mulher e mulher, né, as duas juntas, têm mais chances de sobreviver ou sobreviver a algum tipo de ataque ou tipo de assédio. Então, quando uma pessoa vê
uma mulher, ou um homem, ou um jovem, vê uma outra pessoa, se está se sentindo com medo e vê uma outra pessoa e ela não é suspeita, ela tende a ir mais rápido para buscar essa pessoa, para ficar perto dela, mesmo que não conheça. Eu vou citar um exemplo, por exemplo. Eu ia dar aula em Igarapava, acordava às 4 e pouco da manhã e encontrava um colega meu, a gente ia de carro até Igarapava. Ele era coordenador da escola de Igarapava. E aí, toda vez tinha uma moça na esquina. E eu ficava numa outra esquina, isso 4:30 da manhã. E aí, um dia, ela morava no mesmo condomínio que eu. E ela falou assim, ela falou assim, eu posso ficar aqui com você? E eu, né, falei assim, uai, tudo bem, né, já entendia quais eram as preocupações dela, né, de não ser nenhum, né, não ter nenhum, passar por nenhum tipo de abuso, né, e ela já sabia que eu morava no mesmo condomínio, então ela se sentiu mais segura. Então ela sabia que eu não era uma pessoa que provocaria algum tipo de risco para ela. Então a gente passou um ano ficando das 4 da manhã até as 4:30, mais ou menos, juntos ali na esquina, um ali cuidando do outro, porque a nossa sobrevivência seria muito maior. Então é instintivo a política. A política é algo instintivo. Aristóteles, mais para frente eu vou mostrar para vocês, ele vai dizer que a política, o ser humano é um animal político. Eu vou mostrar para vocês uma teoria igual a dele e uma teoria dele e uma teoria que não é igual a dele, que contradiz isso. Ó, então no namoro também somos políticos. Por quê no namoro? Mas a gente não está apaixonado, paixão não é uma questão além da política, eu concordo. Quando a gente se apaixona, a gente pode se apaixonar por uma pessoa idiota. Porém, quando passa essa paixão, nós percebemos que nós não queremos ficar com uma pessoa idiota. Por exemplo, eu vou namorar uma pessoa e ela é machista, ela é racista, ela é fascista, né? Uma pessoa fascista. Eu não quero uma pessoa dessa do meu lado. Então, politicamente, a pessoa vai perdendo o brilho para mim, né? Mesmo que eu tenha me apaixonado, achado bonito, bonita, legal ou legal, legal não tem gênero. Tanto faz, né? Se a pessoa ela não é politicamente atrativa para mim, eu não quero ficar perto dela. Então não vai rolar um namoro, vai rolar apenas eu vou ficar com essa pessoa talvez e nunca mais vou ver ela. Eu não espero se eu descobrir, inclusive, que ela é racista. Olha o problema. Nós estamos vivendo esse problema hoje. Nos Estados Unidos está acontecendo um monte de protesto. Divide um monte de pessoas ali, pessoas que são racistas e pessoas que não, né? Bom, os pais também têm uma relação política, tá? As pessoas são motivadas, as relações são motivadas por política. Seu pai vai ensinar a você coisas que ele julga ser valorosa. Sua mãe vai ensinar isso para você. Seus responsáveis vão ensinar isso para você, coisas que eles acreditam ser eticamente político. A faculdade também, galera. Vocês vão fazer faculdades por interesse. É um interesse político. Tudo é político. Nada sai fora da ideia política, ok? Pessoal, contrato social. A nossa sociedade, a política, é baseada dentro de um contrato social. Vocês mal percebem isso, mas porque é muito abstrato, é abstrato essa questão, né, de contrato social. Mas o namoro, por exemplo, uma coisa bem mais tranquila de se entender. Quando você vai namorar com uma outra pessoa, você estabelece um contrato social com ela. A aliança, inclusive, é a representação disso, a representação de um contrato social. Veja só, você diz para ela, ó, eu não gosto de traição. Se for ficar com outra pessoa, me fala que a gente termina. Eu não gosto de tal coisa, tal atitude. Então vocês vão lapidando esse relacionamento, botando regras, né? Estabelecendo um contrato. Ficamos até ficar legal. Ficou chato a relação, nós paramos, né? É um contrato social estabelecido, né? Se não fosse um contrato social, ninguém ficaria bravo ninguém ficaria com ciúme por traição, né? Então é um contrato social. Galera, olha o que o Aristóteles vai dizer. O homem é um animal político, disse Aristóteles, pensador grego importante do século III a.C., foi professor de Alexandre o Grande. Ele vai dizer outra coisa também. Um homem que não vive em sociedade, ou homem que não vive em sociedade, ou é uma besta feroz, ou
um deus ou um idiota. Uma pessoa que não gosta de política na Grécia Antiga era chamada de idiota. Era chamado de idiota. Essa palavra aqui, ó, tá? A pessoa, então, o significado de idiota, quando você chama alguém de idiota, você está chamando a pessoa de... o sentido é meio ruim mesmo, quando você vai chamar hoje em dia uma pessoa de idiota. Vai, você é idiota, você está dizendo que ela não gosta de política. É isso o significado de idiota. Não tem um significado tipo, você é retardado. Melhor falar retardado. Vivem sob o jugo de um contrato social, ou seja, vivem em sociedade, viver em sociedade é viver de acordo com um contrato social, leis e regras para conviver em relativa paz. Galera, você não pode colocar lixo na frente da casa do vizinho porque você invade a liberdade do vizinho de ter a frente da casa limpa, sem lixos. Então, existem regras. Vocês não podem pegar um carro menor de idade, vocês não podem votar com menos de 16 anos, vocês não podem, quando vocês estiverem em carro, vocês não podem passar de 120 km em algumas estradas brasileiras, na maioria praticamente, porque é um perigo e é uma lei para manter-se, controlar as pessoas do perigo delas mesmas, que ela pode causar. Todas as leis, todas as regras criadas em sociedade é feito para aumentar as nossas chances de sobrevivência. Vou dar uma bem clara, um exemplo bem claro: você não mate, não pode matar uma outra pessoa, tá? Por mais que tem momentos que a gente queira. Não pode, isso é crime. Por quê? E é muito perigoso, né? É uma coisa muito, muito danosa. Você vai presa, você é afastada da sociedade. Olha lá, você é retirado da sociedade. Você não vai viver em sociedade se você cometer um crime. Você vira aquilo que Aristóteles disse e chamou de besta feroz, porque você matou uma pessoa. Veja só, por que um Deus não precisa viver em sociedade? Porque ele é autossuficiente. Ele não precisa de outro para ser o que ele é. Um ser humano, ele precisa do outro para ser o que é. Vou dar um exemplo. Você aprende a andar de forma bípede, né, com os dois pés, assim, né, de pé, porque, de forma ereta, porque você vê outras pessoas andando. Se você andasse, convivesse só com cachorros, você andaria de quatro, tá? Com as mãos no chão. Então preste bastante atenção. A sociedade ensina você a ser o que você é. É por isso que ser um membro da sociedade é ser humano. Só somos seres humanos do jeito que somos, por causa que vivemos em sociedade. Não somos idiotas e nem somos deuses, nem somos bestas, né? Pessoal, outro contrato social, esse daqui é bem legal, ó, do Thomas Hobbes. Esse cara viveu no século XVI e século XVII. Ele escreveu uma obra chamada O Leviatã. O Leviatã é um monstro, galera, com poder descomunal. É uma mitologia da Bíblia, é um ser mitológico da Bíblia, uma baleia gigantesca que era tão feroz e tão grande que colocava medo em todas as outras pessoas. Tinha um poder descomunal, todos obedeciam ela porque ela era mega poderosa. Então, as pessoas, né, no caso da ideia do Leviatã, é o quê? Um monstro marinho que coloca medo em todos os outros membros do mundo marinho. E eles respeitam, não fazem o mal, porque existe um cara, né, o Leviatã, que pode causar um mal maior a ele, porque ele é feroz, porque ele é gigantesco, ele é colossal. Então, o que Hobbes está querendo dizer? Está querendo dizer que o Estado, essa figura, o prefeito, o governador, o presidente, ele é o Leviatã. Ele mantém o poder, né? Ele é o chefe da polícia. Quando você comete um crime, você, teoricamente, tem medo do que você pode sofrer ao ir para a prisão, né? Sofrer, fica preso, recluso. Quem detém esse poder é o prefeito, é o governador é chefe da polícia militar, e o presidente, não é? Eles têm o poder, o monopólio da violência, eles controlam o exército, eles controlam a polícia militar, eles são os responsáveis pela prisão, são responsáveis pela exclusão desse ser humano para fora da sociedade, numa prisão, por exemplo. Então, Hobbes vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte: quantas pessoas estão vivendo
sem nenhum tipo de Estado, nenhum tipo de Leviatã sobre eles, eles são o lobo do próprio homem. Então, o homem é o lobo do próprio homem. Quando você não vive com política. Sem política, as pessoas em estado de natureza, ou seja, livres para fazer qualquer coisa, eles são o lobo do próprio homem, eles são predadores do próprio homem. E por que que as pessoas têm um estado? Porque eles querem sobreviver. Querendo sobreviver, eles organizam de forma política as relações. Então eu me relaciono com outra pessoa e me relaciono com outra pessoa para a gente ter mais chance de sobreviver. Tá? Por exemplo, eu estou jogando um jogo que chama Call of Duty Warzone, onde quanto mais pessoas no seu grupo, né, dá para você jogar com 3, com 2 e tudo mais, mais chances de você vencer o jogo, mais chances de você chegar no final desse jogo. Tá? Se você joga sozinho é muito mais fácil de você morrer. Bom, para viver em sociedade de forma harmônica é necessário um contrato social. Olha o contrato social nascendo aí. Thomas Hobbes ele vai dar as dicas desse contrato social. Primeiro, o que você tem que fazer para existir um contrato social? Renunciar à liberdade original, renunciar ao estado de natureza. O que é o estado de natureza? É onde você tem a liberdade plena, onde você pode fazer o que você quiser. Viver com liberdade para fazer o que quiser é nocivo para a própria sociedade. É ruim. Você pode matar uma outra pessoa sem nada acontecer para você, porque você é livre totalmente. Só que outra pessoa também pode te matar a qualquer momento e nada acontecerá com ela. Então, temos que renunciar a essa liberdade. Essa liberdade é perigosa. Temos que nos controlar para poder viver em harmonia e a nossa espécie continuar se desenvolvendo e bem protegida. E a segunda coisa, galera, transferir o poder ao Estado. A liberdade que eu tenho de matar alguém, eu não uso ela, eu passo para uma outra entidade, uma entidade justa, uma entidade onde ela vai julgar se eu estou certo ou se eu estou errado. Essa entidade ela tem que ser justa, ela tem que ser nobre, ela tem que ser ética, né, para julgar as outras pessoas. E terceiro, o Estado preserva e protege a sociedade, usando desse poder que ela tornou. Nessa imagem do lado aqui, galera, vocês vão ter a figura de um rei, né? Ele está escrevendo isso bem no começo da formação do Estado moderno. E aí vocês percebem que essa imagem, ele é o Leviatã, esse cara aqui, ó, segurando a espada, o cétulo. Aqui, ó, são várias pessoas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o poder emana do povo. O poder do Leviatã vem do povo. E é muito legal essa teoria, porque ninguém pode governar você sem o seu poder, sem o seu consentimento. Então, por exemplo, um prefeito, ele é eleito com o meu consentimento porque existe o processo eleitoral. Entende? Eu voto ou não voto. Existe o processo eleitoral. Então, existe o meu consentimento e ele tem todo aquele poder porque eu concedi a ele. Ninguém pode ser governado por uma pessoa sem o seu consentimento. Isso é tirania, isso é ditadura, isso é uma violência descomunal. Pessoal, outro cara que vai falar bastante sobre o contrato social, e esse ele vai bem incisivo na questão da desigualdade social, é o Jean-Jacques Rousseau, que vai vir um pouquinho depois do Thomas Hobbes, já no século XVIII. Ele vai escrever uma obra chamada Do Contrato Social, e ele vai escrever essa obra em 1762. É maravilhosa essa obra, tá, gente? Mega difícil de ler, porque o cara escreveu numa época onde a linguagem era muito mais culta, né? Eu digo mais culta, assim, é bem mais difícil mesmo. Bom, o que ele vai dizer? Ele vai dizer a mesma coisa que o Hobbes, só que ele vai apontar outros problemas. O poder emana do povo, sob o controle dele mesmo. Princípio da soberania popular. Veja só, o Leviatã só é Leviatã enquanto o povo deixar que seja. Porque se o povo não quer mais, porque o Leviatã está sendo violento ou está defendendo outros interesses que não são do povo, eles podem tirar, e é legítimo tirar esse cara do poder. Por quê? Porque o propósito do Estado é preservar a sociedade, não destruir ela, não usar ela a seu favor, não usar o seu poder para enriquecimento, isso é corrupção, para
matar pessoas que ele não gosta. Isso é errado, né? Então o Estado tem que fazer o que o povo quer. Bom, ele vai falar o seguinte: a desigualdade entre outras pessoas nasce da propriedade privada. Ele vai dizer que algumas pessoas nascem com propriedade e outras não. Isso é um grande problema para ele, porque ao mesmo momento que vamos ter uma pessoa com poderes jurídicos, com direitos jurídicos de lei, todo cidadão é igual, tudo mais, princípio de isonomia, nós vamos ter uma pessoa com mais riqueza do que outra. E quais são os problemas disso? O problema disso é simples. Nós não estamos agora custando arrumar aluno para participar dos nossos grupos de liderança, enquanto que na rede particular, todos os alunos da rede particular frequentam a aula EAD, a aula remota. Galera, eu dou aula no gabarito. Todas as pessoas têm aula, todos os alunos do gabarito estão tendo aula normalmente. Nenhum ficou de fora, nenhum. Agora, na rede pública do Estado, da Prefeitura, um monte de pessoas está fora desse processo. A gente está custando achar aluno para o nosso próprio grupo de liderança. Então, pensar que existe você nasce já desigual, você nasce já desfavorecido. E o Rousseau vai falar isso daí. Nós temos que mudar esse contrato social. Está errado esse contrato social. Olha lá. Todos nascem iguais na esfera jurídica, mas não na social, porque existem o que tem propriedade e o que não tem. O conflito entre proprietários e não proprietário nasce daí. Sempre vai ter um conflito entre o rico e o pobre, né? O que ele vai dizer? A solução para esse problema é um novo contrato social. A gente estabelecer um governo que mude isso. Não é que tire a propriedade de quem já tem, mas é que dê a propriedade para quem não tem, não é? Democracia plena. O que é uma democracia plena? Onde todos realmente têm direitos iguais. Veja só, nos Estados Unidos, o George Floyd, ele morreu asfixiado por um policial que ficou em cima dele lá com o pé, o joelho em cima do pescoço, trancando a respiração dele por 8 minutos. Ele foi tratado, imobilizado daquele jeito. Em outros casos, pessoas que cometem crime e são brancas são tratadas com menos violência, menos agressividade. E isso gerou uma onda de protestos horríveis nos Estados Unidos. Horríveis do ponto de vista assim, da violência que está acontecendo contra os manifestantes. Porque é legítimo você se manifestar e protestar contra algo injusto. É disso que o Rousseau está falando. Existe injustiça. Nesse caso, ele está falando sobre propriedade privada. Ele era francês, branco, não sabia o que era racismo. Na verdade, racismo não existia ainda. Né? Não existia, que eu digo, a teoria racista. Né? O racismo sempre existiu. Ele está falando sobre desigualdade, mas a teoria dele cabe muito bem para uma desigualdade racial, não é? As pessoas tratam os outros de forma diferente, não só por terem menos dinheiro, mas também por ser da cor diferente, né? Uma cor diferente. Mesmo sabendo que só existe uma espécie humana, né? Só uma espécie humana, não existe subespécies ou outra espécie, né? Brancos e negros, é só uma. E se for pensar qual é a mais legítima, seria a negra, porque saiu da onde saiu a humanidade, né? O africano. Bom, então veja só, outra questão para solucionar esse problema é uma educação universal para todos. Eu estava vendo um documentário sobre feminismo, galera, e ainda existe países no mundo onde as meninas são proibidas de estudar. É o caso da Malala, né? O caso da Malala, a Malala era proibida de estudar no Paquistão e ela teve que, para estudar, ela sofreu muita violência, inclusive um atentado contra ela, tomou um tiro, né? Quase morreu. Então existem países ainda que proíbem a mulher de estudar, acessar a educação. Possibilidade de igualar as oportunidades sociais, é isso que o Rousseau está falando, onde quando você dá educação para as pessoas, você dá oportunidades, tá? Para elas melhorarem. E é por isso que o projeto de Grêmio, eu acredito que deva ser desse jeito, como educação política. A gente tem que ensinar as pessoas que a gente pode em volta da gente para se tornar o quê? Para se tornar melhores, para ter melhores oportunidades, né? Bom,
E fim da propriedade privada, né, desse negócio de um só ter e o outro não ter, diferente do socialismo, que eu já falei para vocês, socialismo pensado nessa época não existe ainda, né, o socialismo. A propriedade como instrumento social. A propriedade deve ser como instrumento social. As pessoas devem usar a propriedade para alguma coisa para a sociedade, não só para ela mesma, interesse. Para ser cidadão tem que ter o quê, galera? Simples, ó. Para ser cidadão, nós temos que ter direitos civis, liberdade, vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, ir e vir, poder ir e vir em qualquer lugar, manifestar o seu pensamento, de não ser preso sem julgamento, acesso à justiça de qualidade barata. Todo cidadão tem que ter direito político, participação do indivíduo no governo da sociedade, votar, ser votado, participar de partidos políticos, atos públicos, todo cidadão deve ter isso. Outros direitos que é importante para ser cidadão: participação das riquezas da sociedade, como educação, trabalho, salário justo, saúde e aposentadoria. Tudo isso faz de você um cidadão. Se você não tiver direitos civis, você não é cidadão. Se você não tiver direitos políticos, você não é cidadão. Se você não tiver direitos sociais, você não é cidadão. Os direitos civis, galera, eles são tão importantes porque sem liberdade você não vota e você não vai na escola. Entende isso? Então, lutar por direitos civis é igualdade, liberdade, tá? De pensamento, de falar o que pode falar, o que tem que falar, saca? Então isso é muito importante. Não entendam liberdade de falar como falar o que quiser. Você tem liberdade para falar, mas você também tem responsabilidade sobre aquilo que você fala. Por exemplo, eu estou dando uma aula e aí eu falo mal de uma pessoa e essa pessoa está na minha sala. Sem prova, sem nada, eu defamo a imagem da pessoa, o nome dela. Ela tem todo o direito de me processar. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu falo também. Tem que tomar bastante cuidado. Você não pode falar assim, aquele cara lá é um merda, tal, essa pessoa é horrível, tal. Você não pode falar isso. Quer dizer, você pode falar isso, mas saiba que será a sua responsabilidade arcar com as consequências, né? Defamar as pessoas, mentir, inventar, né? Esse tipo de coisa. Pessoal, o que é necessário para ser um cidadão participativo? Para ser... Aqui está escrito... devia estar um pá aqui, tá, gente? Tinha um P aqui, ó. Licença e acento. Para ser cidadão é necessário participar dos interesses coletivos. São seus interesses também. Veja só, votar, pessoal, não é só pensar, não faço parte disso. É importante para você, porque as decisões daquele político serão decisões que afetará você. Vou dar um baita de um exemplo. Nesse exato momento, um político determinou que você não é para estar na escola. Entende isso? Um político. Se você vota uma pessoa, se ela fala assim, não ligo para política, eu não ligo para política, não tô nem aí para quem vai ganhar ou quem vai perder, saiba que as decisões dessa pessoa que você não está querendo votar vai afetar você. Olha o processo de pandemia, por exemplo. A quarentena foi determinado por um político, se o comércio está aberto ou está fechado foi determinado por um político, passa pela mão de um político, do interesse coletivo, e você, se você deixar só na mão dele, você não participar, você está entregando a política na mão de outras pessoas, e essa política vai afetar você. A qualidade da sua escola, a qualidade da rua da sua casa, a qualidade da sua vida em uma sociedade é determinado por atos políticos. Então é bastante importante você participar dos interesses coletivos. Como eu escrevi aqui, são interesses seus também, tá? Outra coisa para ser um cidadão participativo, votar de forma autônoma. Autonomia, galera, é um conceito já bastante discutido, Immanuel Kant vai falar sobre isso, que ser autônomo é pensar por si mesmo, livre, não com interferências ou influência de outros. Ou se você receber interferência de outros, tomar as
as decisões dos outros como suas e se responsabilizar daquilo. Então, olha lá, votar de forma autônoma, livre e consciente das responsabilidades. Eu vou votar em uma pessoa, eu vou votar no melhor que eu acho para o meu país, para a minha cidade, para o meu estado. Porque senão, se eu votar de forma irresponsável, eu posso colocar qualquer um lá e eles vão estragar a minha vida, a vida dos meus colegas, a vida das pessoas que eu me importo. Então é bastante importante ser responsável. Ah, não, mas em quem que minha mãe e meu pai vão votar? Eu vou votar com eles. Ser autônomo faz você se tornar uma pessoa melhor. Porque se você vota de acordo com o interesse dos outros, é muito mais fácil e cômodo você não se responsabilizar. Porque na hora que você falar assim, ah, não votei em tal pessoa, quem falou para mim votar nessa pessoa foi tal pessoa, foi um amigo e tal, você está colocando a responsabilidade nele, não é? E aí torna muito mais fácil para você esse processo. Então, ser autônomo é muito mais difícil, é ser responsável de si mesmo. E é muito importante ser isso, tá, galera? A vida vai cobrar de vocês essa autonomia, essa responsabilidade. Informar-se também, olha lá o que é necessário, informar-se regularmente sobre o trabalho dos políticos, todos que se importam para você, municipal, do governo e federal, pois todos representam você, mesmo não tendo votado nele. Mesmo você não tendo votado nele, um deputado federal representa você, ele é deputado federal, né, de todo o país. De toda a região de Minas, por exemplo, um governador, eu não votei nesse governador de Minas Gerais, não votei, mas ele te representa do mesmo jeito. Eu não votei no prefeito, mas ele te representa do mesmo jeito. Entende isso? Não interessa se você votou ou não votou nele. É importante você saber e se informar do trabalho desse cara, porque você pode cobrar mesmo não votando nele. Então, veja só, eu votei em X, uma pessoa X, e tinha o Y lá, o Y ganhou. Eu vou falar assim, então não votei nesse cara, tanto faz? Não, você tem que saber o que esse cara está fazendo e cobrar dele também quando ele fizer coisas erradas. Por quê? Porque ele te representa. É legítimo você protestar ou defender o poder político, porque é um poder seu, você cedeu esse poder. Olha lá, projetos políticos, protestar ou defender projetos políticos. Eu vou contar uma história para vocês. Existe uma lei no Congresso Nacional, Congresso Federal americano, que é uma lei de igualdade de gênero, homem e mulher, né, independente do gênero, serem iguais, salários iguais, inclusive. Sabe quando esse projeto de lei entrou no Congresso Nacional dos Estados Unidos? Em 1923. Daqui 3 anos, vai fazer 100 anos que esse projeto não foi votado ainda. 100 anos. É um projeto de emenda constitucional. É muito importante entender isso, galera. As pessoas têm que defender esses projetos, porque tornam as pessoas melhores e iguais, tá? Pessoal, para finalizar, o que é necessário para ser um cidadão participativo? A resposta é ser ético. Você tem que ser ético. E eu vou dar 3 exemplos de ética para você aqui, bem rápido. Tipos de ética. Tem a ética religiosa. Se você é religioso, seja bom, seja ético, porque ser ético é ser bom. Veja só, você, na ética religiosa, você obedecer a Deus, Jesus Cristo, por exemplo, ou qualquer outra religião, você vai ser ético, você vai ser uma pessoa melhor. Veja só, Jesus Cristo falou o seguinte, amai o próximo como ama a ti mesmo. Olha que ética maravilhosa, que tipo de cidadão maravilhoso seria esse se seguisse as palavras de Cristo. Então, se você quer ser um cidadão ativo, melhor, você pode ser partir do princípio da ética cristã, da ética religiosa, tá? A budista também é maravilhosa, a confucionista é maravilhosa também. Temos a outra ética, que é a ética hedonista, que vai nascer lá no Renascimento, vai voltar no Renascimento cultural. O que é ser ético para os renascentistas? É buscar a felicidade. Então, veja só, eu quero ser feliz. Então, para que eu seja feliz,
eu tenho que votar bem nas pessoas, eu tenho que cobrar dos políticos, eu tenho que participar da sociedade. Por quê? Porque é a minha felicidade que está em risco. Então, veja só, se você partir do princípio religioso, se eu for participar da cidadania, participar da sociedade, da política de uma forma boa, eu vou ser salvo por Deus e tudo mais, eu vou estar sendo uma pessoa melhor. Essas coisas não são desconectadas. Se eu procurar a minha própria felicidade, eu tenho que saber quem eu voto, eu tenho que saber o que ele está fazendo, eu tenho que participar de movimentos políticos para a minha felicidade ser maior sempre, né? Ou essa ética kantiana, que é a grande ética baseada na nossa sociedade. Immanuel Kant, galera, um alemão, ele desenvolveu uma teoria sobre ética que é fora do normal, é uma das melhores éticas. Veja só, ser bom é ser correto. Então, o que eu vou fazer? Quais são as minhas atitudes? Quais são as atitudes que eu devo fazer? As atitudes certas. Por quê? Porque é o certo. Eu não devo fazer as coisas por interesses próprios, porque eu quero ser salvo por Deus ou porque eu quero ser feliz. Mas eu devo fazer o que é certo porque aquilo é certo. Porque viver em sociedade demanda de você fazer coisas corretas. Veja só, eu vou dar um exemplo para você. Uma padaria, entra uma criança numa padaria e aí o dono da padaria fala o seguinte: nossa, é uma criança, ele está comprando pão. O padeiro tem uma reflexão, o dono da padaria tem uma reflexão ali, ele fala assim: eu vou roubar essa criança, né? Vou falar para ela que o pão custa muito mais do que ele custa, a criança nem vai perceber. Só que aí ele para e pensa: bom, mas se alguém descobrir, as pessoas vão achar tão ruim que não vão mais comprar na minha padaria. Então eu não vou fazer isso com ele. Então veja só, o interesse do padeiro, do dono da padaria, é motivado no seu próprio interesse. Kant vai dizer que isso está errado. Ele tem que cobrar o preço certo da criança, não porque ele pode se arrepender disso, mas porque é o certo. O preço é aquele. Entende isso? Fazer o certo é fazer o que tem que ser feito. Né? Essa é a ideia kantiana. Pessoal, situação política do Brasil. Vou em um texto pequeno, vou trazer para vocês uma ideia bem bacana aí. José Murilo de Carvalho escreveu um livro chamado A Cidadania do Brasil, muito bom, maravilhoso. E ele vai falar muito sobre a cidadania desde o comecinho, desde os portugueses até recentemente, até 2018 mais ou menos. Olha o que ele vai escrever, galera. E depois de toda essa aula, pensando em política, o que é ser cidadão, o que é política, eu quero jogar a situação do política do Brasil para que a gente possa, nas próximas reuniões, ter discussões a respeito disso daqui, ó. Discussões sobre o que a gente pode fazer para melhorar o Brasil, beleza? Então, aguenta comigo aí, ó. Já 35 anos passados desde o fim da ditadura militar, onde as pessoas não tinham direitos civis, políticos e sociais, eles não eram cidadãos. Problemas centrais da nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade de educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e saneamento, e as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução ou se agravam, ou quando melhoram é em ritmo muito lento. Em consequência, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como eleições, os partidos políticos, o Congresso, os políticos, se desgastam e perdem a confiança dos cidadãos. Essa é a situação política do Brasil, galera. Temos problemas com violência, nós temos problema com desemprego, nós temos problema com analfabetismo, com a má qualidade da educação, com a oferta de saúde inadequada, né? E no momento de pandemia a gente vê o sofrimento de muitas pessoas, temos 30 e poucos mil mortos já, né? A saúde brasileira não está dando conta de salvar vidas, mesmo eles tentando muito, mas as instalações, a oferta de vagas em UTI, material específico para
para entubamento dos pacientes é inadequado. O próprio Congresso, os próprios políticos, eles cometem erros gravíssimos, vira e mexe está tendo acusações, investigações, em um monte de problemas, né, que está acontecendo no nosso país. Então, galera, agora que vocês sabem o que é política, relações sociais, baseado no interesse da nossa sobrevivência, de uma melhor qualidade de sociedade, e agora que vocês sabem o que é ser cidadão, quais são os direitos civil, político e social, e o que é necessário para ser um bom cidadão, que é ser ético, aí vocês podem escolher qualquer tipo de ética para vocês atuarem. Olhem a situação do Brasil. O que falta para o povo brasileiro diante daquilo que eu apresentei para vocês? Eu acho que ficou bem claro, né? Falta ser ético, falta lutar pelos interesses sociais, né? Política, direito, sociais, né? Direitos sociais, educação, saúde, falta tudo isso. Então falta também uma coisa gigantesca que é participação. E o que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que participar ativamente, mostrar para as pessoas na comunidade, na escola, no bairro, na sociedade, o que é participação cidadã. E o Grêmio tem essa grande missão de fazer isso de uma forma bem pequena, uma forma nuclear, ali no seu lugar, até onde a gente conseguir, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Desculpa o tamanho dela, mas acredito que vocês tenham gostado. Foi bem completa, bastante complexas ideias, mas futuramente a gente vai ter uma reunião para a gente discutir melhor isso. Eu posso discutir alguns pontos com vocês de novo, tá bom? Pessoal, um abraço, um beijo a todos.